Oi, meu nome é Otávio, estou fazendo dupla com o Cauã Henrique e agora eu vou falar sobre relevos. Enfim, as formas atuais do relevo terrestre resultam da interação de fatores internos e também externos. Os agentes internos de formação do relevo resultam dos processos que ocorrem no interior do planeta. Esses processos também são chamados de endógenos. Eles estão relacionados ao calor que vem do interior do nosso planeta, especialmente do núcleo terrestre. É esse calor que comanda a deriva continental e a tectônica de placas. Do outro lado, os agentes externos também têm o calor como motor dessas forças que formam o relevo. Esse calor, no caso, provém da energia do Sol. Essa energia é a que comanda o clima e, consequentemente, o intemperismo. Então é importante que a gente saiba que existe essa interação entre os processos que acontecem externamente, ou seja, exógenos, e também aos processos que ocorrem internamente, ou seja, endógenos. Vamos entender então como funcionam esses agentes externos que atuam sobre o relevo terrestre. O relevo está exposto ao clima. Então imagine uma forma de relevo qualquer, que está exposta a alguns agentes externos, como ao calor, à água, ao vento, ao gelo e também agentes biológicos. Todos esses agentes atuando sobre a rocha causam a sua desintegração. E esse processo de desintegração recebe o nome de intemperismo. A gente ainda pode separar em três formas: um intemperismo físico, causado pela desintegração mecânica da rocha. Por exemplo, a água, quando congela em fissuras da rocha e acaba expandindo-se e acaba fazendo com que essa rocha seja quebrada, como podemos ver no exemplo que está sendo mostrado. Também temos um intemperismo químico, como por exemplo a água agindo como solvente dos materiais da rocha, e o intemperismo biológico, causando a desintegração da rocha por meio de interação com seres vivos, como plantas. Podemos ver aí no exemplo do intemperismo biológico uma árvore que está rasgando uma rocha, no caso, que é partindo ela, entendeu? O interessante é que essa rocha exposta a todos esses fatores externos torna-se viável, ou seja, ela é decomposta em fragmentos de pó. Então imagina que tem uma rocha, daí aqui ela está inteira, daí ela começa a se desintegrar. Aí esses pedacinhos que são fragmentos de pó, que continuam sob a atuação dos agentes externos, pois a água da chuva e o vento vão carregar ele. Esse processo de transporte recebe o nome de erosão. Esses fragmentos podem ser carregados pelos rios, pela chuva, pelo mar, pelas geleiras e pelo vento. E também não podemos esquecer a ação da gravidade sobre esse processo de transporte. Agora que já foi falado, esses fatores externos que modelam o relevo terrestre e, portanto, entendemos o intemperismo, a desintegração das rochas e a erosão, vamos voltar aos agentes internos da formação de relevos, que nós falamos sobre externos, vamos aos internos. A tectônica de placas, cujo motor vem do calor que emana do núcleo da Terra, ou seja, é um agente interno. Ela provoca alguns fenômenos, entre eles o vulcanismo, os terremotos e a formação de montanhas. Os vulcões e os terremotos ocorrem nas áreas instáveis da superfície do nosso planeta, especialmente na borda de placas tectônicas. Tanto os vulcões como os terremotos são exemplos das forças oriundas dentro do nosso planeta. Os terremotos liberam uma grande energia, que é medida por meio da escala Richter, que vai de 1 a 10. O terremoto mais potente e destruidor é o que atinge níveis próximos a 10. As montanhas são resultados do choque de placas tectônicas que sorguem um relevo, formando então o que a gente chama de dobramento.
Esses dobramentos, portanto oriundos de choque de placas tectônicas, são resultados de movimento horizontais. Esses movimentos recebem o nome de orogênese. E falando em uma escala de tempo geológico, é um processo que ocorre rapidamente. Bom, mas todo mas o processo todo de movimento de tectônicas de placas também produz movimentos verticais, que são movimentos mais lentos. Há exemplos de formação de escudos, como o escudo brasileiro. É importante notar que esses movimentos lentos ocorrem em áreas mais estáveis da superfície terrestre, enquanto que esse processo de orogênese ocorre em áreas instáveis, justamente na borda de placas onde há vulcões e terremotos. O que aprendemos com tudo isso é que o que aprendemos com tudo isso é que o relevo é o resultado da interação dos agentes externos com os agentes internos, e que qualquer parte da superfície litosférica do planeta pode ser modificada de acordo com essas três fases. Deformada por movimentos tectônicos, que é a fase 1, modificada pela retirada de materiais por conta do intemperismo, que é a fase 2, e também modificada pelo processo de acumulação desse material erodido, que é a fase 3. Então é isso. Esse foi o nosso trabalho, meio do Cauã. Espero que tenha gostado. Então é isso e é nóis.